Cidades e Pandemia. Um olhar geográfico sobre os temas, dilemas e perspectivas da vida urbana atual. Olá, meu nome é Carisa Venção. E o meu é Paulo Vitor. Somos estudantes do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás. Está começando agora o podcast da disciplina de Geografia Urbana aplicada ao ensino, na série Cidades e Pandemia, apresentando o tema A Cidade Desigual e a questão da moradia em tempo de pandemia. Pensar as múltiplas desigualdades sociais não é tarefa simples. Precisamos levar em conta as desigualdades que tornam as cidades mais frágeis e que acentuam-se mais nas periferias do mundo capitalista. Exatamente, Carisa. Uma dessas fragilidades que você citou é a questão da moradia, que tem sido impactada de forma desigual nos centros urbanos brasileiros e mundiais. Nas zonas periféricas, cientistas apontam que os números de casos e mortes pelo novo coronavírus tendem a ser maiores. Isso se deve aos problemas já existentes nessas áreas e que só foram potencializados com a chegada da pandemia, como, por exemplo, habitações precárias, o déficit habitacional, a ausência de saneamento básico, mobilidade e acessibilidade restrita, entre outros. Para se ter ideia, o levantamento de pesquisa nacional de saneamento básico do IBGE apontou que apenas 45,5% dos municípios brasileiros possuem um plano nacional de saneamento básico. Em grande parte dos domicílios destes municípios, o abastecimento de água é intermitente. Lembramos que essa realidade se agrava ainda mais ao pensarmos nas regiões, sobretudo no norte brasileiro, onde a média é muito menor. Infelizmente, Paulo, faltam condições para adquirir algo que é essencial nesse momento e que garante a higienização pessoal, de produtos e da casa. O impacto da pandemia acontece de forma desigual na sociedade. O professor e geógrafo Dr. Denis Castilho, da UFG, recentemente em uma entrevista refletiu sobre a infraestrutura dos lugares que recebem o vírus. Nas áreas periféricas, por exemplo, encontram-se fatores graves como as moradias irregulares e a insalubridade desses locais, o que o professor chama de geografia do caos. Sim, é hora de repensarmos o urbano, metrópoles e favelas, levando em consideração o direito universal à moradia digna e à urbanização. É pensar onde e em quais condições cada brasileiro e cada brasileira vivem e como podem ser melhorados esse ambiente. Claro, Carisa, precisamos de estudos mais aprimorados do porquê essas áreas são as mais vulneráveis aos vírus e quais seriam as medidas que poderiam ser tomadas para conter a difusão geográfica do vírus nessas áreas. Certamente, Paulo Vitor. Até porque essa difusão geográfica do vírus tem acontecido de forma desigual nos bairros nobres em relação aos bairros segregados. E, portanto, as medidas de contenção da propagação do vírus certamente serão diferentes. E tudo isso graças ao déficit habitacional brasileiro, que tem obrigado a população pobre a habitar essas áreas, ou mesmo se encontrarem em situação de rua, além do inchamento dos centros urbanos que em sua maioria não têm condições físicas de acomodar a população. Esse foi o nosso podcast, A Cidade Desigual e a questão da moradia em tempo de pandemia, da série Cidade e Pandemia. Com a orientação e coprodução do professor da Universidade Estadual de Goiás, Dr. Vinícius Pousidro Siak.